Uma garota corria desesperada pela escuridão das ruas, com o coração saindo pela boca. No topo dos prédios, vultos encapuzados vigiavam cada passo dela, fechando o cerco sem dar trégua. O pavor era tanto que ela mal conseguia enxergar o caminho por conta do choro. De repente, o pé esquerdo prendeu no chão e o corpo cedeu. E é claro, rapaziada, naquela clássica cena de fuga, ela levou um tombo violento, soltando um grito de pura dor. De uma forma ameaçadora, um dos caras saltou do teto e estendeu o braço para agarrá-la de uma vez por toda. Encolhida e sem saída, ela apenas cobriu o rosto, esperando que o pior acontecesse. Mas foi bem nessa hora que o som pesado de lâminas rasgou o ar com muita violência. Era um guerreiro misterioso surgindo com um escudo humano bem na frente dela. Com uma agilidade impressionante, o protetor mandou um corte certeiro, jogando um dos perseguidores direto no chão. O outro criminoso recuou na hora, paralisado pelo choque ao ver o parceiro derrotado tão facilmente. Sem chance de vencer, o sobrevivente deu no pé, jurando vingança. A jovem mal conseguia acreditar e nem piscava direito, totalmente impressionada com a força daquele ser. E se tu quer acompanhar o restante dessa obra, mete aquela bala no like. Para saber que você gosta desse tipo de obra, se inscreve e ativa o sininho. Agora continua assistindo aí. O tempo passou voando e o cenário mudou para uma noite super de boa, meses depois. Em um templo antigo e isolado, cheio de teia de aranha, bem abandonado mesmo, tinha uma garota relaxada tomando um belo de um banho. Uma luz quentinha, a paz do lugar tava sinistra. Com um sorriso leve, ela se levantou para sair do banho, sentindo finalmente: tô limpa, tô tranquila. Perto dali tinha alguém observando tudo que rolava. Era um guerreiro de cabelo branco que só dava um sorriso de canto, satisfeito por ter cumprido a sua missão. De repente, batidas suaves na porta cortaram o silêncio. Era o garoto de cabelos rosas perguntando por Taoer. Assustada ao reconhecer a voz do irmão mais velho, a jovem gritou pedindo um momento, inventando a desculpa de que tinha acabado de sair do banho, o que não era nem mentira. Do lado de fora, o rapaz esperou pacientemente, achando estranha a barulheira que vinha de dentro do quarto. Quando finalmente abriu a porta, deu de cara com o irmão intrigado, que logo se acomodou perto da mesa onde estava uma xícara de chá. O motivo da visita era uma só, uma preocupação dele, com a escolha de Taoer em morar naquele tempo tão longe. O jovem queria conhecer o homem que havia salvo a sua irmã, e o que fez ela mudar a chave assim, virar a chave. Taoer nem ligou para os medos do irmão, garantindo que o Salvador transmitia uma paz e conseguiria dar conta de protegê-lo. O rapaz apenas suspirou, achando a garota muito inocente, por confiar de olhos fechados num cara aleatório. Mas para ela, no entanto, tudo aquilo era uma obra do destino, rapaziada, guiado por um talento fora do comum. O irmão rebateu toda aquela empolgação com a realidade. O lugar estava completamente abandonado. Tinha teia de aranha e fora que não tinha nenhum outro discípulo que aparecia lá há dias. E aquele templo, parecia mais uma casa mal assombrada. O debate de família, rapaziada, foi interrompido do nada por uma tosse alta vindo da entrada. Famoso sem perder o entusiasmo, Taoer imediatamente cumprimentou o professor que acabara de surgir na porta. O mestre questionou o motivo de os dois ainda estarem acordados àquela hora da noite. O rapaz de cabelos rosa saudou o veterano com respeito, mas a verdade é que o mentor já conhecia as desconfianças dele. No fundo, temia perder a confiança que Taoer depositava nele. Pigarreando para quebrar o gelo, o mestre justificou o vazio do lugar explicando que sua linhagem só aceitava discípulos diretos, e revelou que os veteranos retornariam justamente naquele dia. A notícia deixou a jovem sem palavras, transbordando expectativa e orgulho com a promessa de conhecer seus novos companheiros de treino. Na manhã seguinte, o grupo caminhava nos arredores do templo. O irmão mantinha a guarda alta, achando toda aquela atmosfera bizarra, enquanto Taoer observava a vegetação ao redor. De repente, um sujeito sinistro de cabelos grisalhos e olhos brilhantes saltou do meio dos arbustos, empoleirando-se em um galho alto como uma ave de rapina. O mestre acalmou os irmãos, apresentando o recém-chegado como Yulin. Ao notar a presença da nova garota, os olhos do esquisito se encheram de pavor. Mesmo com o cumprimento amigável de Taoer, o homem entrou em choque por ter uma mulher ali e bateu em retirada na velocidade da luz, berrando de medo. Espantado, o irmão exigiu explicações sobre aquela figura. O mestre revelou o passado trágico do discípulo. Ele havia saído de casa há 2 décadas atrás e acabou aprisionado pelas bruxas dos 9 céus, que o usaram cruelmente como fonte para um elixir vital. O trauma físico e psicológico da tortura foi tão brutal que o deixou com fobia crônica de mulheres, explicando a fuga desesperada. A revelação só serviu para deixar o irmão ainda mais irritado ao descobrir que criaturas perigosas daquela seita operavam na região. O clima de indignação do rapaz contrastava totalmente com a inocência de Taoer, que continuava sem entender o motivo de tanta revolta. Enquanto isso, o mestre disfarçava o recalque, morrendo de inveja do subordinado que passou 7 anos cercado por mulheres deslumbrantes. Mudando de foco, o veterano guiou a dupla por um corredor externo do complexo.
No trajeto, o irmão mais velho avistou um sujeito misterioso de chapéu panamá posicionado na sombra de uma árvore. Ao notar a presença dele, o mentor tentou desviar o caminho depressa, despertando a curiosidade imediata da jovem sobre a identidade do estranho. O mestre minimizou, explicando que era apenas Mo Jun-hen, um aluno comum que sofria de graves delírios de grandeza. O rapaz vivia no mundo da lua, jurando ser o espadachim supremo do reino, quando na verdade não aguentaria um soco de um guerreiro de verdade. Impressionada com a suposta sabedoria do tutor, Tao-er grudou no braço dele, cobrindo-o de elogios. Bobo com a massagem no ego, o veterano abriu um sorriso satisfeito diante de tanta fofura. O irmão mais velho, por outro lado, apenas encarava o tal espadachim com uma risada sarcástica, sem saber se o sujeito estava treinando ou só pagando mico. O mestre definiu aquele comportamento com um termo simples. Era apenas alguém tentando parecer descolado e misterioso. Tao-er defendeu os veteranos, enxergando virtude na excentricidade deles, visão que seu irmão definitivamente não compartilhava. Dando um pigarro, o mentor anunciou que era a hora da grande atração do dia. Ele tentava se convencer de que era o único sujeito sensato daquele hospício, sabendo lá no fundo que era o pior de todos e torcendo para não arrumar mais confusão. O rapaz de cabelos rosa já estava pelas tampas, louco para arrastar a irmã dali antes que ela fosse corrompida por aquele bando de loucos. O mestre parou e decretou o fim da caminhada. Diante do grupo, a paisagem mudou completamente, revelando um cenário deslumbrante tomado por cerejeiras carregadas de pétalas brilhantes que os deixou completamente maravilhados. O cenário era perfeito, uma ponte imponente sobre um lago com carpas e flores ao redor. No mirante, uma figura serena de longos cabelos azuis tocava um instrumento de cordas. Quando o mestre se aproximou com seus dois convidados, a pessoa de olhos dourados parou de tocar e sorriu. Foi o suficiente para o irmão da nova aluna perder completamente a postura. Encantado com a beleza da garota, o rapaz corou na hora, com o coração batendo a 1000 por hora. O mestre tomou a frente para fazer as apresentações. Ele introduziu a garota que seria sua nova discípula e o irmão dela, um figurão visitante da capital. Tentando bancar o galã, o rapaz engoliu o nervosismo e tentou se apresentar cheio de pose, mas logo levou um cutucão da irmã. Ela, por sua vez, também estava maravilhada com a aparência daquela que acreditava ser sua colega veterana. Foi aí que o mestre percebeu o tamanho do mal-entendido. Antes que a paixão do rapaz fosse longe demais, o professor pigarreou e mandou a real. Ele explicou que, apesar do rosto delicado e da aparência que enganava qualquer um desde a infância, aquele estudante era, na verdade, um homem. Para piorar a situação, o jovem de cabelo azul apenas deu um sorriso meigo, confirmando a história do professor. A revelação caiu como uma bomba. A garota ficou de queixo caído, paralisada, mas o baque real foi no irmão apaixonado. O choque de realidade foi tão agressivo que o rapaz simplesmente não aguentou o tranco e desmaiou ali mesmo. A confusão reinava. O irmão da novata estava em pânico interno ao perceber que seu coração continuava acelerado, mesmo sabendo que a bela jovem era um cara. Sem saber onde enfiar a cara, ele inventou uma desculpa esfarrapada de que precisava descansar e deu-o fora dali apressado. A garota, alheia à crise do irmão, apenas se despediu animada. O mestre liberou a dupla, reforçando que as aulas começariam cedo. Assim que os visitantes sumiram de vista, o clima mudou. A expressão amigável do professor desapareceu, dando lugar a um semblante severo. Ele virou para o aluno veterano e deu uma ordem direta. A partir de agora, ele deveria esconder sua verdadeira identidade e agir como mulher o tempo todo para não assustar a nova colega. O rapaz apenas fez uma reverência, concordando com o plano, e o mestre saiu para preparar o dia seguinte. Pela manhã, no salão principal, o treinamento oficial começou. O professor iniciou a teoria listando as 7 etapas da evolução espiritual: energia, origem, tríade, almas, o desconhecido, o divino e a imortalidade. No meio da explicação, porém, ele notou algo errado. A aluna não estava sentada. Ela estava escondida atrás de uma pilastra. O motivo da fuga era o novo uniforme de treino. A garota estava vermelha de vergonha por ter que usar meias que iam até os joelhos e uma saia absurdamente curta. Percebendo a resistência, o mestre apelou para a lábia. Ele afirmou ter desenhado a roupa pessoalmente, investindo muito esforço no projeto, e inventou a desculpa de que aquele traje específico acelerava o desenvolvimento espiritual. Ingênua e com medo de ofender a boa vontade do professor, ela engoliu a história, vencida pela vergonha, mas confiando no mestre. A jovem saiu do esconderijo e tomou seu lugar para continuar a aula. A aluna ainda hesitava, mas tentou engolir a desculpa de que o traje bizarro ajudaria no treinamento. O mestre, no entanto, resolveu se aproveitar da situação. Alegando que a roupa estava mal vestida e cheia de dobras, ele esticou as mãos, oferecendo ajuda para ajeitar o uniforme nela.
Do lado de fora do salão, o irmão da novata apareceu para se despedir. Ele sabia que a garota estava decidida a ficar, então queria apenas dar uma última espiada antes de ir embora. Ao esbarrar no veterano disfarçado no corredor, o rapaz voltou a gaguejar, corando instantaneamente. Sem imaginar o que rolava lá dentro, antes que ele abrisse a porta e flagrasse a cena absurda, o veterano deu um grito e bloqueou a entrada num reflexo agressivo. Para disfarçar a atitude suspeita, inventou rapidamente que as técnicas de ensino do mestre eram estritamente confidenciais. O irmão acreditou na hora, sentindo-se mal pela indiscrição. Sem perder tempo, o veterano agarrou a mão dele e o arrastou para uma caminhada para longe do templo. Durante o passeio, o visitante suava frio, tentando a todo custo se lembrar de que a figura de cabelos longos ao seu lado era, de fato, um homem. Notando o nervosismo do rapaz, o veterano se aproximou com um lenço e secou seu rosto com delicadeza. O gesto fez o irmão quase explodir de vergonha. Nisso, uma rajada de vento arrancou o tecido das mãos do veterano. Vendo ali a chance perfeita para impressionar, o visitante deu um salto acrobático, agarrou o lenço em pleno ar e cravou o pouso. Com um sorriso bobo de orelha a orelha, ele devolveu o item, agindo como um cachorrinho orgulhoso esperando aprovação. Bailan se aproximou com um sorriso travesso e, acidentalmente, deixou o lenço escorregar de novo, provocando um toque direto entre os dois. O contato elétrico deixou Suzanne totalmente desconcertado. Antes que ele pudesse processar o que sentia, a voz do veterano o trouxe de volta à realidade enquanto o lenço voava mais uma vez. Era um jogo. Bailan jogava o pano apenas para ver o rapaz correr atrás, como se estivesse adestrando um animal de estimação. Susan partiu para buscar o tecido, mas no meio do caminho a ficha caiu. Ele se sentiu usado e confuso. Não queria sentir alegria por aquela tensão, muito menos ser grato a outro homem daquela forma. Tentando recuperar o pingo de dignidade que lhe restava, decidiu que precisava se afastar da influência de Bailan. O medo e a vergonha o derrubaram. Ele recolheu o lenço do chão e caiu de joelhos, sentindo-se patético. Atrás dele, a figura de Bailan parecia quase sombria e intimidadora, zombando daquela atitude submissa. Sem conseguir encarar a situação, Susan fugiu dali carregando o lenço, enquanto o veterano apenas observava com um sorriso sarcástico, achando que tinha evitado problemas maiores. Enquanto isso, na praça do templo, o treino de Tower era um desastre. O mestre Xian explicava detalhadamente a técnica dos 36 círculos de circulação de energia, um passo vital para a evolução dela, mas a jovem não absorvia uma palavra. Ela estava em transe, com o rosto ardendo de vergonha. Aproveitando a brecha, o mestre engatou um discurso envolvente sobre destino, laços inquebráveis e como eles agora eram uma verdadeira família onde formalidades não importavam. Por fora, ele mantinha a pose de sábio inabalável, mas por dentro suava frio, ciente de que havia forçado a barra com a garota. Para desviar a atenção rápido, o professor ordenou que os discípulos Jun e Julin fizessem uma demonstração prática. O clima mudou instantaneamente quando as espadas rasparam o chão do pátio. Os dois veteranos se posicionaram no círculo, trocaram avisos rápidos de cautela e saltaram para um embate aéreo intenso e veloz. Tower assistia a tudo de queixo caído, hipnotizada pela ação. No meio do espetáculo, no entanto, a admiração deu lugar à suspeita. Analisando a postura e o estilo de luta da dupla, as peças se encaixaram na cabeça da garota. O discípulo mais velho era idêntico ao cavaleiro que a havia salvo dias atrás, e o porte físico do parceiro dele era inconfundível. Sem filtro, ela confrontou o grupo ali mesmo, afirmando em alto e bom tom que já os conhecia. Os dois lutadores congelaram, pálidos de pavor. Começaram a recuar devagar. O mestre assumiu o controle da crise na hora, inventando a mentira descarada de que seus alunos não saíam daquela montanha há 30 anos. Agarrando essa deixa salvadora, os veteranos murmuraram uma desculpa esfarrapada sobre assuntos urgentes e simplesmente fugiram correndo, deixando Tower completamente perdida. Aparentando cansaço com a interrupção, o professor mandou a garota sentar e voltar a focar nas técnicas de energia desde o nível mais básico, mas a fachada calma escondia o desespero. Internamente, o mestre estava em pânico absoluto. Se a aluna ligasse os pontos e descobrisse que seu sequestro e resgate foram apenas uma armação orquestrada por ele para prendê-la no templo, todo o seu plano meticuloso iria por água abaixo. Para a sorte do mestre, a garota era uma porta de tão ingênua. Sem desconfiar de absolutamente nada, ela se concentrou na meditação e de repente um pilar massivo de energia disparou do seu corpo. Ciano observou o fenômeno sem choque. Afinal, ela era escolhida pelo destino e transbordava talento natural. Naquele instante, o vínculo entre os dois foi oficializado. Ela o aceitou como seu guia supremo,
enquanto ele já visualizava os dois trilhando um caminho de glória, embora soubesse que precisaria se esforçar para manter o nível. Algum tempo depois, a cena era bem menos épica. Tower estava atolada em uma montanha de espuma, soltando gritos de pura frustração. A vida de independência estava sendo um desastre, principalmente porque ela nunca tinha lavado uma meia na vida. Abandonada pelo irmão sem qualquer manual de instrução, a jovem não fazia a menor ideia de como lidar com o sabão. Foi quando Cian surgiu do nada, pregando um susto nela. Ele não perdeu a chance de rir da situação, pontuando que a mordomia dos servos tinha ficado para trás. Percebendo que era o momento perfeito para se aproximar, o mestre tirou o casaco e se ofereceu para ensinar o serviço doméstico, alegando que era uma tradição passada por gerações de mentores. Com o rosto ficando vermelho enquanto manuseava as roupas da aluna, ele começou a aula prática. Explicou que a pressa era inimiga da limpeza e que o segredo era enxaguar tudo muito bem antes de sequer pensar em esfregar. Tower só conseguia ficar ali parada, morrendo de humilhação e querendo fechar os olhos enquanto via seu mestre cuidar das suas peças pessoais daquele jeito. A garota escondeu o rosto, tentando manter o que restava de sua dignidade. O clima estava abafado, e o mestre resolveu elevar o nível da provocação ao erguer uma das peças de roupa bem na frente dela. Tower travou. Ela não conseguia processar aquele olhar dele, sentindo-se totalmente exposta. O mestre mudou o tom na hora. Começou a dar um sermão sobre economia doméstica, dizendo que usar apenas uma barra de sabão era um erro de principiante. Enquanto ele falava com toda a calma do mundo, a jovem tentava recolher suas roupas íntimas do chão o mais rápido possível, morrendo de ódio da própria lerdeza. O que mais irritava era a cara de pau dele. Ele ensinava como se estivesse explicando uma filosofia sagrada, mantendo uma expressão séria que fazia Tower se sentir a única mente suja do lugar. Por dentro, o professor estava se divertindo com o desespero dela. Quando terminaram a função, veio o golpe final. Ele mandou que ela fosse até o quarto dele. A cabeça da garota virou um turbilhão. Ela seguiu o mestre tremendo. Cian sentou no sofá e, com um sorriso de canto de boca, chamou a aluna para o lado dele. Tower não aguentou a pressão. Ela deu um berro, deixando claro que não ia rolar nada de avançado antes de subirem no altar. O mestre, que não esperava esse surto, ficou com a cara no chão, sem saber onde enfiar a própria reação. O mestre, meio sem jeito, revelou que sua única intenção era pintar um retrato dela. A resposta era tão banal que a garota ficou sem reação, sentindo-se uma idiota por ter imaginado coisas. O clima continuava bizarro, mas ela resolveu ignorar e começou a observar as várias ilustrações espalhadas pelas paredes do quarto. Um desenho em particular chamou sua atenção, um passarinho com a asa quebrada em um ninho. Enquanto ela admirava o realismo da obra, o professor começou a contar a história de uma antiga aluna. Ele explicou que aquela ave era, na verdade, sua irmã de treino, Janian, que um dia caiu ferida nos jardins do templo. Nas pinturas seguintes, a criatura já aparecia em forma humana. Cian falava da ex-aluna como alguém da família, uma pessoa que confiava nele cegamente. De repente, o tom de voz dele ficou melancólico. Ele desabafou que só damos valor aos momentos felizes quando alguém nos deixa. Tower entrou em desespero, achando que a tal Janian tinha morrido, e começou a se desculpar aos prantos pela curiosidade mórbida. O mestre logo esclareceu o mal-entendido. Ela estava viva, apenas tinha partido para um lugar muito distante. Aliviada, a garota abriu um sorriso, mas o clima pesou de novo quando ela notou que, na empolgação do papo, os dois estavam próximos demais, quase de braços dados. Ela saltou para trás com o rosto pegando fogo, gaguejando pedidos de desculpa. Cian nem se abalou. Apenas sorriu, dizendo que tinha certeza de que veria Janian de novo e que guardava aquelas memórias com carinho. Curiosa, Tower encarou a pintura uma última vez e perguntou se o que eles tinham era algo a mais do que apenas mestre e aprendiz. O professor não desmentiu. O mestre continuou o relato destacando a confiança cega que Ian depositava nele. Ele admitiu que, na hora da partida, não queria soltá-la por nada. A história mexeu tanto com as emoções de Tower que ela passou a enxergar aquela ligação como algo sagrado. Enquanto ela observava, Cian parecia distante, acariciando o retrato na parede. Ele sabia que o destino deles era se separar. Ela precisava voar alto e brilhar intensamente, alcançando níveis que ele jamais atingiria. Para ele, restaria apenas a missão de proteger o templo enquanto a via sumir no horizonte. Sentindo o peso da melancolia do professor, Tower se comoveu com tamanha profundidade de sentimentos. Sem pensar duas vezes, ela disparou que queria ficar ao lado dele para sempre, torcendo para não ser rejeitada. O mestre ficou surpreso e corou com a declaração repentina.
mas logo deu um sorriso carinhoso e afagou a cabeça dela, entendendo exatamente o que se passava no coração da aluna. Para quebrar o gelo, ele sugeriu que voltassem ao que interessava, terminar o bendito retrato. 3 dias se passaram. Enquanto caminhavam pelo desfiladeiro em busca de ervas medicinais, Tower notou algo estranho e questionou por que apenas os dois estavam ali, onde teriam se metido o primeiro e o terceiro discípulos. O mestre sentiu o suor frio descer, temendo que ela ligasse os pontos e reconhecesse os rapazes como seus supostos sequestradores. Agindo rápido, ele inventou que o discípulo mais velho havia tido um estalo de iluminação e se trancado em um isolamento total para treinar sua técnica de espada. O mestre continuou com as desculpas, inventando que o outro discípulo sumiu apenas para não incomodar a dona da hospedaria. Tower desconfiou, achando que o sumiço tinha a ver com a época em que ele foi capturado. A real era que, após descer a montanha, o cara ficou famoso, mas sua personalidade virou do avesso. Cian concluiu que o trauma psicológico dele era pesado, e Bailan entrou na conversa para explicar o motivo. As mulheres da seita das fadas não precisavam de cultivo duplo com homens, a menos que fossem velhas de 100 anos querendo sugar a energia alheia. A imagem de uma bruxa velha drenando a vitalidade do jovem passou pela cabeça do mestre, e ele finalmente entendeu o silêncio do rapaz sobre o assunto. Mas uma dúvida surgiu: como ele tinha escapado? Bailan contou o boato de que a fuga rolou em meio a um barraco épico entre a líder da seita e a própria filha. A briga foi tão feia, com as duas trocando insultos pesados sobre quem era a mais sem vergonha, que o caos permitiu a escapada. Em vez de choque, a notícia trouxe um alívio bizarro. Tower caiu na risada com a fofoca da tragédia familiar, e Bailan acompanhou o deboche. O mestre ficou sem entender nada, achando um absurdo elas rirem da desgraça de um colega de treino. Com o fim do dia, as luzes da cidade de Mini se acenderam, e Cian decidiu que o melhor era pararem por ali para passar a noite, já que a hora estava avançada. O mestre queria que a aluna relaxasse depois de tanto chão percorrido. No meio da multidão, Tower ficou hipnotizada por um vendedor de frutas cristalizadas no palito, olhando as barracas com brilho nos olhos. Percebendo o clima, Bailan se adiantou para resolver a burocracia da pousada e garantir os quartos, deixando os dois sozinhos. Cian adorou a deixa. Era a oportunidade perfeita para um momento a sós que parecia um encontro. Ao notar o desejo dela pelo doce, o mestre comprou um espeto de fruta e, com uma desculpa esfarrapada de que a cidade era perigosa e cheia de gente estranha, sugeriu que caminhassem de mãos dadas. Por dentro, a garota estava em surto. Ela sabia que aquilo era coisa de casal, mas o nervosismo não a impediu de aceitar. Enquanto passeavam, ela começou a comer e, timidamente, ofereceu um pedaço para ele provar. Cian já ia aceitar a oferta quando o clima foi quebrado por um grito. Uma voz conhecida chamou a atenção de Tower. Era Luo Kingping, um jovem mestre que ela conhecia de antes de sua partida para a montanha. Ela ficou chocada com o acaso, sentindo que o destino estava brincando com ela. O professor tentou puxá-la para seguir viagem, já que ainda tinham obrigações, mas Pink não deu brecha. Ele bloqueou a passagem com o braço, insistindo que eles deveriam aproveitar a companhia dele para explorar o mercado, alegando que conhecia os melhores pontos da cidade e que não aceitaria um não como resposta. Tower cortou o clima, gritando que eles tinham compromissos urgentes. Kingping fechou a cara e, com um estalo de língua, ignorou a pressa dela. Ele se virou para o mestre, tratando-o como um simples acompanhante indesejado, e ordenou que ele desse-o fora dali. A garota começou a protestar, irritada com a audácia, mas Cian a conteve. Com toda a calma do mundo, o mestre explicou que estava apenas instruindo sua aluna e que já conhecia a reputação da família Luo. Ao saber que Cian vinha do Templo da Vontade Celestial, Kingping caiu na gargalhada. Seus capangas acompanharam o deboche, zombando de Tower por seguir um professor de Araki ou um vigarista qualquer. Para eles, o mestre era só um aproveitador com segundas intenções. Cian manteve o sorriso, mas notou que a mão de Tower tremia de raiva. Aproveitando o silêncio, Kingping tentou recrutá-la, insistindo que ela estava sendo enganada e oferecendo uma vaga em sua própria escola de prestígio. Tower explodiu em defesa do mestre, mas Cian interveio novamente, colocando a mão sobre a cabeça dela para acalmá-la. O olhar do mestre mudou. Ele confrontou Kingping, apontando que o rapaz estava agindo por puro recalque, incomodado com a proximidade entre mestre e discípula. Cian então lançou um desafio humilhante. Daria uma chance ao riquinho se ele aceitasse sair da cidade passando pelo buraco dos cachorros no portão principal. Ofendido e furioso, o herdeiro da escola Luo não acreditou no que ouviu. Enquanto os amigos dele tentavam defendê-lo,
Xian continuou acariciando o cabelo de Tower, ostentando um sorriso vitorioso. Ele deixou claro o quanto estava satisfeito com o cargo de mestre, e Tower, em sintonia, abraçou-o com força, orgulhosa de sua escolha. O momento de união foi interrompido por uma voz nova. Um homem misterioso, vestido com mantos formais, acabava de surgir no local. O homem que surgiu atrás de Qin Ping era Feng Shanfang, o influente patrono da escola Luin. Ao retirar o capuz, ele tentou manter um tom diplomático, alegando que gostaria de conhecer melhor Xian e seu templo, já que nunca tinha ouvido falar de tamanha grandeza na região. Xian não se intimidou e admitiu que tinha poucos alunos. Feng Shanfang, com um sorriso de superioridade, aproveitou a deixa para se gabar. Sua escola comandava milhares de discípulos e tinha o controle sobre uma multidão de plebeus. O clima pesou quando ele afirmou, sem pudor, que o povo comum só vivia em paz porque pagava tributos aos seus guerreiros. Para ele, a exploração era apenas o preço da proteção. Tower explodiu de indignação. Ela argumentou que a corte imperial já sufocava o povo com impostos impagáveis e que as exigências daquela escola eram um abuso. Feng Shanfang apenas debochou, dizendo que aceitava presentes de bom grado para garantir que nada de ruim acontecesse aos desprotegidos. A garota ficou horrorizada com o cinismo. Para ela, aquilo era pura extorsão. A discussão começou a circular em círculos. Quando Feng Shanfang tentou justificar que plantar vegetais não dava lucro suficiente, Tower ficou sem palavras diante de tanta cara de pau. Foi a gota d'água para Xian. Cansado de perder tempo com aquela horda de insetos que não evoluía, o mestre se preparou para dar uma lição definitiva em todo o grupo, antes que o confronto físico começasse. Bailan reapareceu e segurou a mão de Xian. Com seu jeito prático, ele cortou a tensão e arrastou o mestre e a garota para longe dali, alegando que precisavam descansar na estalagem para a viagem do dia seguinte. Qin Ping ainda tentou gritar para que parassem, mas o grandalhão Feng Shanfang o segurou pelo ombro. Ele tinha um olhar irritado, mas estratégico. Já sabia exatamente para onde eles estavam indo. O amanhecer chegou rápido e conforme o planejado. O grupo de Xian finalmente alcançou a entrada do desfiladeiro divino. Conseguiu capturar um peixe bizarro com pernas que não parava de fugir, e logo o colocou para assar. O cheiro estava tão bom que Tower ficou babando, desejando secretamente ter o talento culinário do veterano. Enquanto isso, o mestre observava a bagunça na mochila de Bailan e estranhou a quantidade de tralha. Até que algo bizarro aconteceu. Roupas femininas começaram a cair lá de dentro. O clima pesou na hora. Xian deu um grito e exigiu explicações, lembrando o aluno dos avisos anteriores. Bailan, todo vermelho, tentou se justificar dizendo que não via problema nenhum em usar aquelas peças, mas o mestre não quis saber de conversa fiada. Furioso, ele pegou a sacola inteira para jogar fora. Bailan chegou a chorar, implorando para ficar com pelo menos um conjunto, mas Xian foi implacável, jogou tudo no lixo e prometeu um castigo severo se aquilo se repetisse. Ao voltar para a fogueira, o mestre encontrou Tower limpando os restos do peixe. Ela tinha devorado tudo sozinha. Sem tempo para comer, o grupo seguiu viagem até a beira de um abismo impressionante. Lá embaixo, em uma nascente, brilhava a rara flor vermelha da água e do fogo que eles tanto buscavam. Com um comando silencioso do mestre, Bailan saltou para o precipício, pairando com agilidade até alcançar a planta. Assim que Bailan colheu o fruto brilhante, o mestre sentiu o perigo e ordenou que ele voltasse rápido. Não deu tempo. Ruídos altos ecoaram pelo desfiladeiro e várias silhuetas surgiram das sombras, cercando o grupo. Tower travou ao reconhecer os rostos. Era a gangue do rei Lo Ping em peso. O riquinho surgiu com um sorriso sarcástico, celebrando o fato de terem caído direitinho na sua emboscada. O rosto de Qin Ping transbordava desprezo ao forçar aquele novo encontro. Com um sorriso irônico, o mestre fingiu que nem lembrava quem era o sujeito, comentando sobre a incrível coincidência de se cruzarem de novo. Sem paciência para sarcasmo, o herdeiro da escola Lu exigiu que entregassem a flor rara imediatamente. Atrás dele, Feng Shanfang surgiu com um tom ainda mais sombrio. Ele reforçou que o objetivo deles era o mesmo, mas propôs um pagamento: a vida dos três em troca da planta. O mestre não se abalou e perguntou, com deboche, se eles realmente achavam que podiam pagar o preço daquele item. Qin Ping gargalhou, lembrando que estava acompanhado pelo líder supremo da escola Luing e que eles tinham o controle da situação. Xian sorriu de volta. Ele achava patético que aqueles idiotas não tivessem percebido que só chegaram ali porque ele permitiu que seguissem sua trilha. Sem drama, o mestre ordenou que Bailan entregasse o que eles queriam. A flor voou pelo ar e Feng Shanfang a agarrou no alto. Tower entrou em pânico, sem entender como o mestre podia desistir do tesouro tão facilmente.
Quando o grupo de Xian fez menção de ir embora, Qin Ping bloqueou o caminho. Ele não tinha intenção de deixá-los sair vivos. O plano era eliminar os outros e levar Tower à força para ser sua discípula. Seus capangas começaram a humilhar a garota, dizendo que ela era burra por ser fiel a um mestre covarde que não conseguia nem defender um patrimônio. Qin Ping insistiu que ela deveria abandonar aquele mestre inútil e se juntar aos vencedores. Foi nesse momento que Xian a chamou com calma. Ele queria que ela prestasse muita atenção no que ia acontecer, pois era hora de mostrar a verdadeira face daqueles homens e o que acontece com quem confunde paciência com fraqueza. Xian foi direto. Aquela gente nunca cumpriria um acordo. O plano deles sempre foi o extermínio. Só não atacaram antes para não arriscar estragar a flor rara durante a briga. Ele alertou a aluna para jamais confiar na promessa de gente baixa. Tower absorveu o conselho na hora. Segurando a mão do mestre com força, ela encarou o inimigo e deixou claro que não daria um passo para o lado, reafirmando que Xian era o único em quem confiava. O mestre quase se emocionou com a lealdade, mas logo recuperou o foco com um sorriso cínico. Era hora do contra-ataque. Qin Ping, achando que estava por cima, exibiu uma mochila que parecia familiar. Era a bolsa de roupas femininas que o mestre havia jogado fora. O riquinho começou a vasculhar o conteúdo, rindo e disparando insultos para humilhar Bailan e questionar sua masculinidade diante de todos. Ele não conseguiu terminar a frase. Antes que a zombaria continuasse, Bailan explodiu em movimento. Com um soco brutal seguido de um chute que parecia um raio, ele arremessou Qin Ping pelos ares. O impacto foi tão violento que o herdeiro da escola Lu saiu capotando, derrubando seus próprios aliados como pinos de boliche. O bando ficou em choque com a velocidade absurda do golpe. Furioso com os comentários sobre seu estilo, Bailan decidiu chocar ainda mais. Ele começou a se despir ali mesmo para provar que não se importava com opiniões alheias. Ignorando os gritos de protesto de Xian e Tower, ele pegou os vestidos do chão e começou a vesti-los com naturalidade, afirmando que o que importa é se sentir bem. A visão deixou os adversários paralisados e vermelhos de confusão. Rumores começaram a circular entre os presentes de que aquele jovem era o portador do espírito da espada dos três grandes mestres, uma lenda que revolucionou o cultivo. Qin Ping, ainda zonzo, tentou processar a informação, mas o poder que emanava de Bailan agora era inegável e aterrorizante. O massacre foi instantâneo. Antes que qualquer um pudesse reagir, Bailan desferiu um golpe letal que decepou a cabeça do mestre Fan. O líder da escola Luing, tido como um guerreiro de poder inalcançável, foi eliminado com um movimento simples. O rei Ping desabou no chão, paralisado pelo terror ao ver o sangue jorrar. Bailan limpou o rosto com o dedo, exibindo um sorriso de satisfação maníaco enquanto saboreava a adrenalina do combate. O pânico tomou conta do restante do bando. Vendo o mentor morto, alguns tentaram oferecer recompensas desesperadas pela cabeça de Bailan, mas ele foi mais rápido. Com movimentos fluidos e precisos, ele caçou os sobreviventes um a um. Tower se encolheu contra a parede, incapaz de olhar para a carnificina, sendo amparada pelo mestre. Qin Ping, em prantos, batia a cabeça no chão implorando por misericórdia. Bailan esmagou a mão dele com o pé, ignorando as súplicas. Em um último esforço, o riquinho tentou ameaçar, dizendo que sua escola usaria todo o poder do mundo para se vingar. Foi então que algo inesperado aconteceu. A própria companheira de Qin Ping, percebendo que não havia saída, decidiu traí-lo. A garota cravou uma espada nas costas de Qin Ping sem hesitar. Enquanto o homem agonizava, ela revelou que suportou 16 anos de abusos e humilhações daquele sujeito depravado. Ela implorou a Bailan por sua vida, jurando lealdade e sacrifício total apenas para sobreviver. Bailan ouviu o desabafo, mas não se comoveu com promessas. Ele não queria vê-la sofrer 1000 mortes, apenas uma, e assim encerrou a vida dela com um golpe misericordioso e rápido. Enquanto Tower ainda chorava pelo choque da violência, o mestre explicou que a personalidade de Bailan ficava instável e agressiva sempre que ele usava roupas femininas. O veterano corou ao ser repreendido gentilmente pelo mestre, que deu a ordem final. Era hora de trocar de roupa e sair dali. Tower, querendo distância daquele cenário de horror, apressou o colega para que saíssem do desfiladeiro de uma vez. Tower apressou Bailan para que ele se trocasse, esperando que isso acalmasse os nervos do mestre. Secretamente, porém, ela achou que o visual feminino o deixou ainda mais atraente. Enquanto se aproximava, Bailan começou a fofocar sobre como o mestre sempre quis uma discípula mulher. Mas o papo foi cortado pelo próprio Xian, que surgiu furioso. O professor começou a dar uma surra corretiva no veterano ali mesmo, justificando que o comportamento dele desandava completamente quando vestia roupas de mulher. O mestre explicou que, décadas atrás, Bailan causou um massacre mundial ao descer as montanhas trajado daquele jeito.
A situação foi tão grave que os líderes das 3 maiores escolas se uniram apenas para caçá-lo. Ele só não virou ingrediente de elixir nas mãos de anciãos poderosos porque foi resgatado no último segundo. Após o sermão, Bailan, agora mais calmo, curvou-se e pediu desculpas a Tower, que ficou impressionada com a mudança drástica de personalidade dele. Com a situação sob controle e as roupas trocadas, Cian deu as ordens. Bailan deveria recuperar a flor rara e enterrar os corpos antes de seguir viagem sozinho. O grupo iria se dividir. O mestre sentiu uma barreira mágica vindo das profundezas e decidiu que ele e Tower explorariam o fundo do precipício. A garota entrou em pânico, já que ainda não dominava técnicas de voo ou controle de ar. Cian apenas sorriu e disse para ela se segurar firme. Sem dar tempo para ela processar, ele a pegou nos braços e saltou no vazio. Enquanto despencavam em direção ao fundo, onde um mar ilusório os aguardava, o medo de Tower deu lugar a uma sensação absoluta de segurança nos braços do mestre. O mergulho final os levou direto para as profundezas, prontos para desvendar os segredos submersos daquele abismo. Nas profundezas, o grupo deu de cara com um palácio submerso. Ao atravessarem uma abertura na estrutura, Bailan emergiu da água, chocado ao perceber que o local era protegido por uma barreira mística que barrava a entrada de água, criando um ambiente seco. Ao explorarem os corredores gigantescos, depararam-se com uma cena de guerra. Pilhas de esqueletos espalhadas por todo o caminho. Cian analisou os cortes nos ossos e concluiu que aquela carnificina não envolvia humanos comuns. Ao dobrarem uma esquina, o grupo travou diante de uma ossada colossal vestindo uma armadura imponente. Tower, tentando processar a cena, questionou se seriam deuses, mas o mestre explicou que se tratavam de seres que atingiram o nível de semidivindade. Bailan aproveitou para dar uma aula rápida sobre a hierarquia do cultivo, listando os 7 estágios, desde o básico cultivo de Ki até o topo, o senhor espiritual e a semidivindade. No entanto, o mestre corrigiu o discípulo com uma revelação impactante. Os restos mortais à frente deles pertenciam a um Deus verdadeiro. A curiosidade de Tower disparou. Se o mestre falava com tanta propriedade, em que nível de poder ele estaria? Antes que ele pudesse responder, o clima mudou drasticamente. Cian ordenou que todos parassem. Um selo gigantesco brilhou na parede, disparando uma barreira de espadas espirituais que avançou como uma onda mortal sobre eles. Sem tempo a perder, o mestre ordenou que Bailan encontrasse uma brecha no selo para desativar a armadilha. O discípulo desembainhou sua lâmina e avançou contra a tempestade de metal, lutando freneticamente para repelir a chuva de espadas que tentava retalhar o grupo. Bailan movia sua lâmina com uma agilidade impressionante, desviando da maioria dos projéteis místicos. No entanto, uma das espadas rompeu a defesa e voou na direção de Cian e Tower. Diante do perigo iminente, o mestre usou o próprio corpo como escudo para proteger a aluna. Para garantir a segurança dela, Cian ordenou que Tower se agarrasse às suas costas. Mesmo envergonhada, ela obedeceu prontamente. O mestre criou uma cúpula de energia ao redor deles, mas a pressão da chuva de lâminas aumentava. Ele então pediu que ela entrelaçasse as pernas em sua cintura para que ficassem totalmente unidos. Em meio ao caos, Tower virou um verdadeiro koala humano, agarrada ao mestre enquanto ele manobrava. Bailan, em terra, tentava controlar a situação, mas as espadas espirituais estavam fora de controle. Ele tentou interceptar uma pilha de lâminas com um ataque frontal, mas elas ricochetearam para todos os lados. Sentindo que tinha falhado, o discípulo gritou em desespero. Porém, Cian agiu com maestria. Carregando Tower nos braços, ele deslizou entre as adagas voadoras com uma precisão cirúrgica, pousando suavemente em solo firme, longe do perigo. Bailan aproximou-se cabisbaixo, pedindo perdão por não ter força suficiente para romper o selo sozinho. Cian o acalmou, lembrando que, para um mortal, o desempenho dele foi aceitável, embora ainda estivesse longe do nível do discípulo mais velho. Virando-se para Tower, o mestre decidiu que era o momento de uma aula prática. Ele relembrou que ela precisava dominar os estilos do ciclo do dragão azul e resolveu demonstrar o poder real. Ao desembainhar sua espada, os olhos de Cian brilharam em vermelho e uma gigantesca figura dourada e blindada, um espírito primordial, surgiu às suas costas. Tower ficou em choque. Aquilo era prova de que seu mestre já habitava o reino dos semideuses. Com um único movimento ascendente, Cian ordenou o fim do ataque. Uma onda de choque massiva varreu o corredor, estilhaçando o selo mágico e reduzindo as espadas espirituais a nada. O obstáculo foi destruído pela força bruta, preenchendo o salão com uma névoa densa. Até o mestre ficou intrigado. Ele não esperava que um lugar como aquele tivesse um sistema de segurança tão agressivo. O mestre avançou com cautela, subindo os degraus que levavam ao centro da sala. No topo, o grupo deparou-se com um único caixão,
onde descansava o corpo preservado de uma jovem belíssima. Tower, arrepiada, buscou proteção perto de Cian enquanto observavam o cadáver de aparência quase intacta, embora sem vida. Bailan, com seu jeito despreocupado, sugeriu carregar o corpo com eles. Cian o cortou com um olhar severo, deixando claro que não deveriam profanar o local. Tower, tocada pela solidão da garota submersa, acabou concordando com o veterano por pura empatia. O mestre apreciou o bom coração dos discípulos, mas manteve a postura racional. Precisavam entender o que estava acontecendo e avaliar os riscos antes de qualquer movimento. Enquanto vasculhava a área, o mestre percebeu algo estranho. Bailão o chamou para uma câmara secreta logo atrás, mas ao abrirem a porta, o lugar estava vazio. O único item de valor era uma pérola espiritual congelada sobre o caixão principal. Sentindo um peso no ar, Cian ordenou a retirada imediata. Para ele, a jovem não estava apenas morta. Ela aguardava por alguém, e eles eram intrusos naquele reencontro eterno. Apesar da ordem de saída, o mestre parou bruscamente, sentindo uma oscilação na energia. Bailan notou a hesitação quando Cian começou a traçar símbolos no ar, disparando um feitiço de luz azul. Sua espada desembainhou-se sozinha, flutuando diante dele. Cian empunhou a arma e, em um tom respeitoso, apresentou-se ao vazio, garantindo que não buscava conflito. Ele iniciou uma dança ritualística com a lâmina, movendo-se em círculos enquanto a energia da sala reagia, lançando luzes em direção ao caixão. O mestre estava, na verdade, reforçando a proteção da jovem, reorganizando a formação mística para que ela pudesse descansar em paz. Vendo aquela cena, Tower finalmente compreendeu as lições sobre a conexão entre o guerreiro e sua espada, mas não pôde evitar que uma tristeza profunda tomasse conta de seu peito. A voz do mestre quebrou o transe, chamando todos para deixarem o local. Tower aceitou sua mão, mas, no caixão agora vazio, uma melodia melancólica de ninar começou a ecoar. Num piscar de olhos, uma visão surgiu. Uma criança pequena sendo acalentada por uma jovem, a mesma que jazia no caixão. As lágrimas da moça caíam enquanto ela tentava proteger o pequeno. Cian percebeu que havia sido puxado para uma memória espiritual residual. Na cena, a barreira de espadas que eles enfrentaram antes estava ativa, mas de uma forma trágica. Ela não apenas protegia, ela consumia a energia vital de quem estava dentro. O mestre tentou intervir na visão, mas sentiu a dor real em seu dedo ao tocar em uma das lâminas fantasmagóricas. A criança, definhando de fome nos braços da mãe, mal conseguia abrir os olhos. Num gesto desesperado de proteção, a jovem convenceu o filho a dormir para poupar forças. Foi então que a aura dela mudou drasticamente. Uma energia vermelha e incandescente tomou conta do ambiente. Ela estava queimando a própria alma para gerar um surto de poder. Cian assistiu, chocado, enquanto ela se atirava contra a chuva de espadas, usando o próprio corpo como escudo para o filho, decidida a atravessar o impossível. No fim daquele túnel de memórias, o mestre foi encarado por uma presença majestosa. A entidade se identificou como o Rei Zijin. Com um tom solene, ele explicou que aquela visão era o registro de uma tragédia de 2 séculos atrás, quando ele foi separado de sua filha. Sem saber o paradeiro dela ou o que restou de sua linhagem, o rei pediu o favor definitivo: que Cian usasse suas habilidades para encontrar o destino final daquela família perdida. Cian aceitou o desafio, mas foi realista. Achar uma pessoa desaparecida há 2 séculos naquele mundo imenso era como procurar uma agulha no palheiro. O rei Zijin, agradecido, revelou as marcas de identificação. A garota possuía sinais de nascença vermelhos bem específicos. O mestre não conseguiu evitar um leve embaraço. Ele reforçou que tudo dependeria do destino, mas não deu o serviço de graça. Cian decidiu negociar uma recompensa. Zijin, inicialmente confusa por não ter posses materiais, ofereceu o próprio caixão de jade purificado. O mestre nem se impressionou, já que seu templo inteiro era feito disso. Ela tentou oferecer vestes mágicas resistentes a elementos, mas Cian, sendo um mestre artesão, também desdenhou, dizendo que ele mesmo poderia costurá-las. Desesperada e em lágrimas, ela ofereceu sua pulseira pessoal, mas Cian recusou o objeto. Vendo o sofrimento da mulher, ele explicou que não seria tão baixo a ponto de negar ajuda a uma dama em apuros, independentemente do pagamento. De repente, a visão se dissipou e o mestre despertou em sua própria cama. Ele ficou em silêncio por um tempo, refletindo sobre a missão quase impossível de encontrar a descendente do rei. 2 semanas se passaram sob uma chuva incessante. No refeitório, Tower devorava a comida com gosto, enquanto Bailan pedia calma para ela não se engasgar. Ansiosa, ela quis saber quando o mestre voltaria à rotina normal. Bailan garantiu que seria logo, mas logo desconversou, mudando o foco para o clima péssimo, tentando evitar assuntos mais profundos sobre o treinamento.
Tower paralisou, ainda processando a informação enquanto mastigava o último pedaço de doce. Ela se lembrou do aviso do mestre sobre como a personalidade de Bailan distorcia completamente sob roupas femininas e, ao olhar para o prato, percebeu que só restavam farelos. Ela tinha devorado tudo sem notar. Bailan soltou uma risada sinistra, lançando um olhar de julgamento. Ele revelou com um tom de condenação que aquelas guloseimas eram um presente reservado exclusivamente para o mestre. Tower entrou em desespero. Ela começou a chorar, indignada por ele não ter avisado antes, temendo a reação de Xian. No meio do drama, um trovão estourou e uma silhueta surgiu das sombras. Era Junheng, que trouxe à tona memórias traumáticas. Ele contou que, há 60 anos, quase foi mandado para a lua pelo mestre após comer um bolo festivo sem autorização. Yulin também apareceu, reforçando a fama de carrasco do mestre. Ela relembrou o dia em que foi jogada em um rio congelado apenas por ter provado uma sopa de peixe escondida. Bailan, querendo se gabar, sorriu dizendo que nunca tinha sido castigado por bobagens assim. Mas Junheng cortou sua onda, lembrando-o de quando o mestre picotou todas as suas roupas favoritas na infância. Bailan ficou ofendido, sem perceber que a figura furiosa de Xian já estava logo atrás dele. Junheng mudou o discurso instantaneamente, começando a elogiar a bondade do mestre para tentar se salvar. Bailan, sem notar a presença de Xian em suas costas, continuou agindo como se não temesse as regras. O mestre se inclinou, sussurrando diretamente no ouvido dele, pedindo para ele terminar a frase. O susto foi tão grande que Bailan quase pulou, gaguejando desculpas e jurando lealdade absoluta para não sofrer as consequências. Xian reforçou que a fixação de Bailan por roupas femininas era o que mais o irritava. Diante da fúria do mestre, os outros discípulos pediram desculpas e bateram em retirada, deixando Tower sozinha. Ela se virou para ele com o rosto banhado em lágrimas, visivelmente aterrorizada. O mestre soltou uma risada, achando a situação absurda. Ele não se importava que ela tivesse comido os bolos, mas as histórias de terror de Junheng tinham deixado a garota em pânico. Tower, achando que o mestre era um tirano impiedoso, pediu desculpas e se ofereceu para aceitar qualquer castigo, até mesmo a punição severa que Bailan recebera no passado. Xian ficou em choque, sentindo-se em um pesadelo. Ele não entendia como sua reputação tinha ficado tão manchada. Enquanto isso, Tower percebeu tarde demais a besteira que falou e começou a tremer, torcendo para não levar uma surra. Mentalmente, o lado sombrio do mestre dizia para ele aproveitar a chance e ser rigoroso, enquanto seu lado sensato sugeria calma. No fim, as duas vozes internas entraram em um acordo malicioso. Já que ela insistiu, ele deveria dar uma lição. O mestre fingiu seriedade, limpou a garganta e ordenou que ela o seguisse para receber o castigo. Ele fez um gesto brusco como se fosse atacá-la, mas parou no meio do caminho. Pelo canto do olho, ele notou algo estranho nos jardins. Seus 3 alunos estavam escondidos no mato, espiando cada movimento da dupla. Os discípulos tentaram se esconder novamente, mas o mestre foi mais rápido e os flagrou no mato. Xian aproveitou que o grupo estava reunido para dar uma aula prática. Tower já tinha decorado os movimentos do dragão azul, mas ainda faltava entender a essência espiritual da arma. Para exemplificar, o mestre convocou Bailan. O veterano se posicionou e explicou que a vontade da espada é fluida e exige adaptação constante. Ao erguer sua lâmina, um feixe de luz azul rasgou as nuvens carregadas, fazendo o sol aparecer e criando um arco-íris instantâneo. Tower ficou fascinada com o espetáculo. Bailan parecia uma figura divina sob a luz solar, demonstrando uma técnica impecável. Orgulhoso, Xian chamou Junheng para a próxima exibição. Sem precisar de ordens, o discípulo subiu na plataforma de treinamento. Para ele, a espada não era mais um objeto externo. Ele havia internalizado sua energia a tal ponto que nem precisava de uma arma física. Usando apenas o dedo, ele liberou sua força espiritual, evocando a silhueta colossal de um cavaleiro de armadura cinzenta que flutuava sobre ele. Enquanto Junheng se divertia com a própria demonstração, o mestre levou Tower para ver o próximo exemplo. Ela estava chocada ao perceber que até o discípulo mais velho possuía o poder de manifestar um espírito primordial. Eles se aproximaram de Yulin, que estava ocupada forjando metal. Embora ela estivesse focada no trabalho manual, o mestre sabia que seu verdadeiro desejo era dominar a esgrima. Ao ver Xian se aproximar, Yulin sentiu a pressão da aura do mestre, que parecia cercado por trovões. Ela largou o que estava fazendo para iniciar sua própria demonstração. Com um avanço explosivo, ela golpeou o chão com sua adaga, liberando uma descarga elétrica massiva que subiu aos céus. O impacto foi tão forte que dispersou o restante das nuvens, deixando o céu completamente limpo e iluminado pelo sol. O
O céu, agora em um tom azul límpido, refletia o sucesso das demonstrações. Tower, porém, sentou-se no gazebo com o olhar perdido, sentindo o peso da insegurança. Ela duvidava que um dia chegaria aos pés dos seus veteranos. Com um gesto gentil, o mestre tocou seus cabelos, acalmando-a. O caminho do cultivo é feito de degraus, não de saltos. Ele notou que faltava a ela uma arma de qualidade e decidiu que, no dia seguinte, os dois viajariam sozinhos em busca de uma lâmina digna. Tower sentiu o rosto queimar ao pensar no tempo que passariam a sós. Enquanto isso, em outro canto do império, o caos reinava. Entre gritos e destroços, o pai de Qingping explodia de fúria. Diante de corpos estendidos e súplicas inúteis, ele esmurrou a mesa, dando a ordem absoluta: caçar e destruir quem quer que fosse o responsável pela morte de seu filho. O luto se transformava em uma sede de sangue implacável. Alheio à tempestade que se formava, Xian aproveitava a jornada. Eles chegaram a Happy, a famosa cidade do luxo, um lugar exótico onde humanos e demônios conviviam sem barreiras. Tower observava, chocada, as mulheres com orelhas e caudas de animais que circulavam livremente. Ao notar o interesse do mestre pelo local, ela sentiu um aperto de ciúmes, imaginando que ele também apreciava aquele tipo de companhia. Xian, pego de surpresa pelo olhar dela, engasgou e tentou retomar a postura, mudando o foco para o objetivo real: um velho amigo que possuía ferro de meteorito, o material ideal para forjar a espada dela. Contudo, eles não eram os únicos atrás do mineral. Um grupo de cultivadores se aproximava, liderado por uma jovem chamada Jilin, que demonstrava profundo nojo pela integração entre raças daquela cidade. Seus companheiros tentavam acalmá-la, focando apenas na missão do ferro meteórico. De repente, o clima mudou. Os olhos de Jilin travaram na silhueta de Xian e Tower que caminhavam logo à frente. Tomada por um impulso súbito, ela saltou em direção a eles, estendendo a mão como se tivesse finalmente encontrado o que tanto procurava. A conversa entre o mestre e sua aprendiz foi interrompida por um vulto veloz. Tower mal teve tempo de reagir antes de ser envolvida em um abraço esmagador. Era Jilin, que surgiu com um sorriso radiante e bochechas coradas, transbordando alegria pelo reencontro. Tower, quase sem ar, identificou a recém-chegada como sua irmã, alguém que sempre exagerava no afeto físico. O mestre observava a cena curioso, até que Jilin notou a proximidade entre ele e Tower. Com um movimento rápido, ela afastou as mãos dos dois e assumiu uma postura agressiva, agindo como uma leoa protegendo sua cria. Para ela, Xian não passava de um sequestrador que havia levado sua prima. Tower tentou acalmar os ânimos, mas Jilin estava irredutível. Ao olhar para as roupas da irmã e o local onde estavam, ela tirou conclusões precipitadas. Preocupada, revelou que cruzou o mar das ilusões apenas para resgatá-la das garras daquele estranho. Quando Tower explicou que o rapaz era, na verdade, seu mestre, Jilin mudou o foco. Ela começou a analisar Xian de cima a baixo, achando-o jovem e bonito demais para o cargo, logo concluindo que tudo não passava de um plano de Tower para fugir com um namorado. Envergonhada, Tower tentava desmentir o boato, mas Jilin se colocou entre os dois, protegendo a irmã com o próprio corpo. Percebendo que precisava conquistar a confiança da família de sua aluna, Xian manteve a compostura, fez uma reverência formal e se apresentou como o líder do pavilhão do destino. Jilin, atrevida, chegou a tocar o rosto dele, aprovando o que via, mas logo retomou a postura firme. Anunciou que levaria Tower embora e que os dois jamais ficariam juntos. Xian tentou explicar que o vínculo deles era puramente profissional e que estavam na cidade apenas por negócios, mas a confusão só aumentou quando os companheiros de Jilin se aproximaram. Ao reconhecerem Tower, os homens ficaram boquiabertos. Um deles, o jovem de cabelos verdes, identificou-a como a sexta filha do prestigiado clã Su da capital. Imediatamente, o tom do encontro mudou. Liuxia, reconhecendo a nobreza diante de si, curvou-se em sinal de respeito, apresentando-se formalmente à linhagem sagrada. Tower reconheceu o rapaz como filho do influente vice-ministro Li Su e, por ele ser mais velho, permitiu que a tratasse com intimidade. Logo depois, Nan Tianjing se apresentou formalmente ao mestre. Xian retribuiu a cortesia, mas o clima pesou quando Yuxia interveio bruscamente. Ela agarrou Tian pelo ombro e disparou que ele deveria manter distância de Tower, deixando claro que ninguém ali era bom o suficiente para a garota do clã Su. O mestre assistia a tudo estático, chocado ao descobrir que sua aprendiz era uma verdadeira celebridade disputada pela elite. Enquanto isso, Jilin continuava o interrogatório, tentando convencer a irmã de que Xian era um sujeito suspeito. Tower, desesperada, buscava o olhar do mestre para que ele a defendesse. Percebendo que não valia a pena brigar com a família dela, Xian tomou uma decisão diplomática.
Curvou-se diante de Jilin e sugeriu que Tower passasse a noite com a irmã, prometendo buscá-la na manhã seguinte. Tower não gostou nada da ideia e chegou a bater na mão da prima em sinal de protesto, mas o mestre insistiu que ela aproveitasse o tempo em família. Desanimada, ela acabou cedendo. Enquanto Xian se afastava pela rua, os pretendentes de Tower continuavam destilando veneno. Tianning desdenhou da postura do mestre, enquanto Yuxia já planejava casar a amiga com seu próprio irmão, um mestre de nível 7 considerado o melhor partido do país. Sozinho, Xian começou a vagar pela cidade, sentindo que aquele isolamento era seu karma. Ele chegou a pensar em uma mentira para contar a Tower no dia seguinte. Dizer que não havia quartos vagos para que precisassem dividir um 8, mas a realidade o atingiu. Por estar desacompanhado em uma cidade voltada ao prazer e ao luxo, os hotéis realmente não tinham vagas para viajantes solitários. Sua sorte mudou quando ele entrou na zona mais movimentada. De repente, uma garota gato de cabelos rosa surgiu no seu caminho, convidando-o para entrar em seu estabelecimento. Antes que pudesse responder, outra atendente, vestida de pastora, segurou sua mão e começou a listar todos os serviços exclusivos que oferecia. Xian viu-se cercado pelas tentações da cidade do luxo, exatamente como Tower temia. Sem saída, o mestre tentou manter a postura, fingindo que não se importava em ter que passar a noite ao relento. Ele acabou cercado por uma multidão de jovens locais no meio da rua. De longe, observando tudo de uma sacada, Bailan se divertia com a cena. Entre risadas, ele saboreava o fato de ter uma vantagem estratégica sobre o mestre naquele momento. Enquanto isso, Juling estava em um estado deplorável no chão, sentindo-se traído. Ele esbravejava, acusando o colega de ter quebrado a promessa de amizade entre eles, enquanto Bailan apenas sorria, agindo como um verdadeiro manipulador. Xian, tentando manter a dignidade em meio ao caos, filosofava para si mesmo que ser alguém popular demais era quase um castigo e que precisava ser mais discreto. O que o mestre não desconfiava era da influência de Bailan naquela região. O discípulo não apenas conhecia os clubes de entretenimento da cidade do luxo, como era o proprietário de todos eles. Com um comando silencioso, Bailan ordenou que suas melhores artistas fossem ao encontro de Xian para dar as boas-vindas. O mestre logo se viu em uma situação desesperadora, sendo disputado por vários grupos de moças que gritavam e discutiam entre si para ver quem ficaria com ele. Em um momento de distração geral durante a briga das garotas, Xian conseguiu se desvencilhar e fugiu para uma esquina escura, tentando recuperar o fôlego após ser alvo de tantas demonstrações exageradas de afeto. Foi então que ele ouviu um sussurro familiar, por pura ironia do destino. Ele descobriu que Tower estava hospedada em um quarto exatamente no segundo andar daquela rua. Ele subiu rapidamente, rindo de nervoso pela coincidência. Ao entrar, deu de cara com sua aluna, que o encarou desconfiada ao notar as marcas de batom e a confusão em suas roupas. Xian tentou explicar que as garotas simplesmente brotaram do nada enquanto ele buscava abrigo. Tower, embora preocupada com a segurança do mestre naquela cidade caótica, não pôde deixar de notar o quão perigoso e disputado o seu mentor realmente era. Comovida pela situação, Tower sugeriu que o mestre dividisse o quarto com ela para não ter que dormir na rua. Xian sentiu o impacto da proposta como uma descarga elétrica. Ao notar que só havia uma cama de casal no recinto, ele tentou manter a compostura, pigarreando para disfarçar o nervosismo. O mestre, tentando agir com prudência, lembrou que ele ainda era um homem e que aquela proximidade poderia ser mal interpretada. Tower, porém, desfez-se de sua capa e afirmou com naturalidade que não via problema, já que os considerava como uma família. Xian entrou em um conflito interno, sem saber se seguia seus instintos ou se mantinha a disciplina, enquanto a garota, sensível, temia que ele estivesse sentindo algum tipo de rejeição por ela. Horas depois, ambos estavam deitados, mantendo uma distância segura um do outro. O mestre, em meio à insônia, refletia sobre seu próprio valor e a pureza daquela situação. Tower quebrou o silêncio para pedir que ele não guardasse rancor de sua irmã, Jilin, explicando que, apesar do jeito explosivo, ela tinha um bom coração. Após agradecer pela compreensão do mestre, ela desejou-lhe boa noite e logo adormeceu. Xian observava o rosto sereno da aluna, travando uma batalha mental. Seu lado mais consciente o lembrava da inocência de Tower, que apenas queria protegê-lo do relento. Ele decidiu se virar e tentar dormir de vez, mas, no momento em que fechou os olhos, sentiu a mão dela pousar sobre ele. O mestre quase entrou em pânico, mas acabou rindo da própria desgraça ao perceber o nível de confiança cega que ela depositava nele. Suas bochechas arderam de vergonha, achando que finalmente estava conseguindo descansar. Porém, uma voz desconhecida e um abraço repentino pelas costas o deixaram paralisado.
No escuro do quarto, ele percebeu com horror que Jilin também estava ali e o havia agarrado durante o sono, transformando a noite em um completo caos inesperado. O choque paralisou Cian. Jilin, completamente fora de si pelo álcool, não distinguia quem era quem. Entre respirações pesadas e movimentos erráticos, ela encurralou o rapaz, despejando questionamentos desconexos sobre a relação dele com o mestre. Convencida de que havia desvendado um segredo, Jilin partiu para a ofensiva. Arrancou o cobertor do mestre e iniciou uma série de ameaças. A situação escalou para um ataque de cócegas agressivo, uma tentativa de punição caótica, mas tudo travou quando a voz de Tauer, que despertava de um sono profundo logo atrás, ecoou no quarto. O pânico se instalou. Cian saltou da cama em um cumprimento formal e desesperado, recitando versos improvisados para tentar explicar sua presença ali. O suor frio denunciava o pavor de ser descoberta naquela cena bizarra. O som metálico de uma lâmina cortando o ar quebrou o ritmo das desculpas. Jilin desferiu um golpe letal, mas a agilidade do mestre foi superior e ele se esquivou por um triz. Horrorizada com a perícia dele, Jilin sentiu as lágrimas subirem, pronta para um desfecho sangrento. Porém, em uma virada inesperada, o mestre apenas agarrou sua capa, pediu desculpas mais uma vez e fugiu covardemente. Enquanto Jilin esbravejava contra o homem em fuga, Tauer despertou totalmente, deparando-se com a fúria da companheira, que parecia um lobo faminto. Do alto de um telhado, a mestra observava tudo em silêncio, chocada ao ver Tauer receber lições de vida de forma tão impulsiva, algo que não combinava com a delicadeza dela. A rua estava deserta. O patrão espreitava as esquinas para garantir que as garotas não o seguiam, planejando passar a noite ao relento. Mas um vulto no chão interrompeu seus planos. Yulin, esquelético e com uma expressão de puro terror, jazia no asfalto. Ao ser socorrido, Yulin chorou de alívio, admitindo que fora expulso. O professor percebeu na hora que o problema vinha do clube Bailan. Era uma armadilha. Cian ajudou o homem a se levantar, notando sua verdadeira face, enquanto a ajuda oferecida a Jilin era cancelada diante daquela nova ameaça. O professor não teve piedade e arremessou o sujeito para o alto com força bruta. O corpo voou pelos ares e atravessou o vidro de uma boate vizinha, caindo bem no meio do salão. As garotas do local pararam tudo. Elas reconheceram imediatamente o sedutor que tinha passado por ali recentemente e correram para cima dele. Longe dali, no desfiladeiro da divindade, o clima era sombrio. O pai de Shin encarava uma erva daninha com as veias da testa saltando de puro ódio. Aquele mato seco marcava o túmulo de seu filho. Uma silhueta surgiu nas sombras, confirmando a tragédia. Foi Yun quem deu o checkmate, sugerindo que ele mesmo cavasse se ainda tivesse alguma dúvida. A memória voltou 13 anos no tempo. Uma carruagem destroçada, um cavalo morto e o som seco de uma espada atingindo o solo. Um homem, gravemente ferido, tentava proteger os seus enquanto sua mão tremia sobre o cabo da arma. O choro desesperado de um bebê cortava o silêncio da carnificina. Foi quando 3 vultos desceram do céu. O ataque foi um borrão rápido. Antes que qualquer um reagisse, os inimigos já estavam estirados no chão, reduzidos a sangue e trapos. Uma energia estranha emanava dos dedos de um desconhecido que surgiu entre a neblina. Sem dizer uma palavra, o Salvador deu meia volta para partir. O homem ferido, em um gesto de gratidão extrema, curvou-se até bater a testa no chão, implorando pelo nome de seu herói. A resposta veio curta. Ele era do pavilhão do destino. Em um piscar de olhos, Cian sumiu no ar, sem pedir recompensa. O silêncio tomou conta e o bebê, agora calmo, voltou a chupar o dedo. Os anos passaram, a criança cresceu e o nome de Cian ressurgiu nos registros do pavilhão. Ao ouvir aquele nome, Tian congelou. Ninguém entendia o enigma do Mestre Sui, e o clima de confusão logo se transformou em um misto de horror e fúria coletiva. Tauer abriu um sorriso radiante ao ouvir mencionarem o mestre. A curiosidade de Tian sobre Cian só aumentava. Afinal, ele era um antigo aliado de seu pai que surgira do nada. Com um gesto de hospitalidade, Tian Xin convidou o velho amigo para a prestigiada reunião de avaliação de tesouros. Cian e o jovem agradeceram a cortesia. Quando as portas se abriram, Cian cruzou o umbral com uma postura majestosa. Tianxing teve a confirmação que esperava, enquanto Jilin e Tauer mal conseguiam disfarçar a alegria e o choque ao vê-lo ali. Sem perder o ritmo, o mestre apresentou-se formalmente e foi direto ao ponto. Sabia do ferro meteórico de Lord Low e queria comprá-lo para fortalecer a mana de seu aluno. Tauer brilhou ao ser incluído nos planos. O clima de reencontro foi interrompido pela chegada de Yuzai, que também reconheceu o rosto familiar e caiu na gargalhada, atraindo todos os olhares. O anfitrião cumprimentou Cian com cordialidade, mas foi firme. A amizade era grande,
Porém, as regras da reunião impediam a entrega direta do metal. A solução foi um desafio. O vencedor levaria o prêmio, mas quem perdesse estaria banido do local para sempre. O desafio foi aceito. Niji, um discípulo de elite da facção Budang, subiu ao palco gritando e desafiou Tianxin. A luta foi rápida. Com um golpe seco, Niji derrubou Tianxin. Ele se gabou da vitória, chamando Xian de sortudo por presenciar a técnica de um especialista de nível 7, e sugeriu que o mestre desistisse logo de um metal tão valioso. Xian ignorou a provocação, focado em entreter Tower. Quando Niji partiu para o ataque, Xian esquivou-se com maestria. Ele contra-atacou com uma joelhada precisa no braço do oponente e um golpe de palma que absorveu toda a energia do impacto. Com um movimento fluido, ele ergueu Niji do chão e o arremessou pelo ar. A plateia ficou em silêncio absoluto. O anfitrião, impressionado, começou a aplaudir o que chamou de demonstração lendária, enquanto Yuzai e Elin vibravam com o triunfo esmagador. De repente, o palco foi invadido por uma horda de brutamontes decididos a esmagar Tiannin. Cercado, o rapaz não esboçou reação e deixou que eles se aproximassem, confiante. O ódio dos agressores era visível, mas a confiança deles durou pouco. Em um movimento rápido de concentração, Tiannin ativou uma técnica devastadora. Em segundos, a poeira baixou e revelou apenas corpos inconscientes espalhados pelo chão. Sem perder tempo, ele encarou Xian e disparou o desafio, perguntando diretamente se ela ainda queria o metal. O mestre, porém, mantinha o olhar perdido no horizonte, mergulhado em um silêncio absoluto. A multidão começou a cochichar. Ninguém conhecia a fundo aquele homem do pavilhão do destino, e o desrespeito com que ele tratava Tianxin fez muitos duvidarem de sua identidade, chamando-o de impostor. No meio do tumulto, um velho se destacou. Jian Linkin, o líder da seita das 7 facas. Com um sorriso arrogante, ele exibiu sua aura de cultivo superior, enquanto o público ridicularizava Xian, dizendo que um mestre com apenas 3 discípulos não passava de um amador. Tower e os aliados ficaram furiosos com os insultos. Um jovem tentou acalmar os ânimos, pedindo respeito ao antigo amigo de seu pai, mesmo que ele não tivesse sido convidado. Mas o professor simplesmente ignorou o apelo e caminhou em direção ao palco, transbordando desprezo e ansioso para ver o mestre Nan dar uma lição no forasteiro. Antes mesmo do primeiro passo no palco, uma explosão massiva destruiu os fundos do local. O mestre cerrou os olhos enquanto vultos surgiam da fumaça e dos escombros. Era Luo Baiun, o temido mestre da seita Luing, acompanhado de seu exército. O garoto correu para abraçá-lo, mas foi repelido com frieza. Tiannin tentou uma saudação respeitosa ao imortal Luo, mas foi ignorado e atingido por um golpe brutal que o mandou ao chão, arrancando-lhe os dentes e o deixando paralisado de pavor. Yuzai entrou em desespero ao ver o irmão caído em uma poça de sangue. Sem qualquer empatia, Luo Baiun deixou claro que seu nível de conversa era com o imperador e a elite do palácio. Para ele, o comandante e seu filho não passavam de lixo insignificante. Ele não estava ali para brincadeiras. O pânico foi geral e a multidão saltou as cercas para fugir, enquanto Baiun rugia o nome de Xian, exigindo que ele aparecesse. Ao avistar o jovem de cabelos brancos, ele soube na hora. Ali estava o líder do pavilhão do destino. Com um sorriso calmo, o rapaz confirmou sua identidade, o que fez o sangue de Baiun ferver. Ele gritou para quem quisesse ouvir que aquele jovem era o assassino de seu filho. O clima pesou. Jilin ficou em choque com a revelação, enquanto Tower apenas inflou as bochechas, achando que o morto teve o que mereceu. Xian, mantendo a postura, relembrou que apenas sugeriu que enterrassem o corpo após o ocorrido. Percebendo que o diálogo havia acabado, ele saltou e pousou cara a cara com o inimigo. Baiun se impressionou com a audácia e o poder que emanavam de alguém tão novo. O vilão então começou a justificar a podridão do filho. Lembrou que, 10 anos antes, seu herdeiro havia humilhado e matado uma mãe e uma filha. Na época, o pai das vítimas implorou por justiça de joelhos, mas Baiun, em vez de punir o filho, ofereceu ouro para abafar o caso. Como o homem insistiu em uma vida por uma vida, Baiun simplesmente massacrou todos que entraram em seu caminho, incluindo o homem que buscava justiça. Ao ser questionado por Xian sobre o desfecho, Baiun confessou, com um orgulho doentio, que o sangue continuou correndo até que ele eliminasse o último obstáculo. Uma aura púrpura sinistra envolveu Baiun, materializando um espírito colossal de armadura. Para ele, nada mudava o fato de que o Rei Ping era seu sangue. Mortais eram apenas insetos sob seus pés. Ao apontar sua lâmina, o espírito replicou o gesto. O mestre focou sua energia, e quando o golpe do espectro desceu, uma onda de choque avassaladora varreu o lugar. Baiun rugiu, prometendo não apenas alimentar cães com o cadáver de Xian, mas incinerar sua alma para que ele apodrecesse no inferno para sempre. Xian soltou uma risada seca, comentando que o mundo seria um lugar melhor sem gente como ele.
Tauer, embora preocupada, surpreendeu ao concordar com o vilão de forma irônica. Se algumas vidas não importavam, a dele também não faria falta. Com um toque sutil de sua espada, o mestre começou a desintegrar a ofensiva inimiga, sugerindo que enviaria Bayun diretamente para o encontro do filho morto. De repente, a pressão atmosférica mudou. Bayun arregalou os olhos ao ver uma silhueta divina, com o dobro do seu tamanho, surgir diante dele. O terror se instalou quando ele percebeu que enfrentava alguém com poder semidivino. Em um movimento rápido de katana, Xian estraçalhou o espírito de Bayun. A plateia ficou em choque com a velocidade da derrota. Enquanto Tauer comemorava e Yilin permanecia em transe, Xian esperava ter encerrado a disputa. Porém Bayun, em um último ato de loucura, sorriu e ativou a formação de espadas da seita Lukin, uma técnica proibida feita para abater semideuses. Sob seu comando, os discípulos saltaram em uníssono, executando 36 movimentos coordenados para cercar o mestre. No meio do caos, alguém gritou por Xian. Tauer arremessou uma espada para o mestre, que a capturou no ar com perfeição, bem no momento em que uma chuva de lâminas caía sobre ele. Xian sabia que aquela era a hora de virar o jogo. Xian desembainhou a lâmina com um movimento fluido. Ele rebateu a chuva de projéteis e apontou o aço para o céu, ativando a técnica da pressão eterna. Como um relâmpago, ele atravessou o cerco inimigo. Bayun assistiu, estupefato, enquanto tentava reorganizar seus homens, mas a onda de choque já havia engolido todos os seus discípulos. Xian o encarou, lembrando-o de que o jogo agora era sob o fio da espada. Com um brilho de fúria nos olhos, uma explosão massiva emanou da arma de Xian, projetando um raio devastador que atingiu o peito de Bayun em cheio. Antes de ser arremessado, o vilão ainda conseguiu balbuciar palavras de admiração. Ele reconheceu ali o legítimo estilo do deus da espada. O corpo de Bayun colidiu contra o solo com um estrondo seco. Ele ainda respirava quando Xian se aproximou. Desesperado, o mestre da seita questionou qual era a ligação dele com a lendária divindade das espadas, mas o silêncio de Xian foi a única resposta. Vendo a morte de perto, Bayun implorou por perdão, oferecendo todos os tesouros de sua linhagem em troca da vida. O apelo foi interrompido por uma silhueta conhecida. Jun-Hen surgiu usando seu chapéu característico. O recém-chegado não hesitou em revelar a verdade que selaria o destino de Bayun. Ele mesmo era o deus da espada, e o jovem diante dele era seu mestre. O choque fez Bayun perder a razão. Ele gritou e rastejou pelo chão, implorando por uma misericórdia que não viria. No caminho da fuga, surgiram Bailan e Yulink. Em um último esforço, Bayun socou o chão, criando uma cratera e liberando uma energia repulsiva para tentar levar os inimigos consigo. Mas Xian foi mais rápido. Em menos de um segundo, ele cruzou a barreira e cortou a garganta de Bayun antes que o vilão pudesse reagir, percebendo que o uso de uma energia espiritual tão alta poderia atrair problemas. Xian guardou sua espada com calma. O sangue jorrou, o silêncio retornou à rua e Xian apenas se virou, deixando para trás o corpo sem vida daquele que um dia se achou intocável. O silêncio tomou conta do lugar. Jilin estava estática, processando a revelação de que o mestre de Tauer possuía o poder de um semideus. Xian caminhou calmamente e devolveu a lâmina para sua dona. Em seguida, encarou Yun-Heng com um olhar severo, exigindo saber o motivo de toda aquela encenação. Sem perder o sorriso, Heng confessou que atraiu o líder da seita Luin propositalmente. Seu plano era simples. Queria que o mundo inteiro soubesse que o lendário deus da espada servia a um mestre ainda mais poderoso. Ele sonhava em elevar o nome do pavilhão do destino ao topo. Xian sentiu que aquilo era uma quebra de confiança, mas Yulin interveio, sugerindo que deixassem as discussões de lado para focar no que importava. Xian então se virou para Lord Lo, que estava encolhido em um canto, tremendo de pavor. Com um sorriso irônico, o mestre sugeriu retomar a competição, e Lo, sem qualquer vontade de resistir, aceitou todas as condições impostas. Nesse momento, Jian Linkin, o influente proprietário de terras, caiu de joelhos. Desesperado para salvar a própria pele, ele começou a listar suas posses e riquezas, oferecendo tributos e serviços de seus subordinados em troca de perdão. Ao ouvir as ofertas extravagantes, alguns se mostraram interessados, mas Tauer rapidamente se colocou à frente de Xian. Ela repreendeu Linkin, afirmando que seu mestre era um homem de princípios e caráter elevado, que não se deixaria levar por bens materiais ou influências mundanas. Tauer lançou um olhar mortal para o mestre, esperando que ele confirmasse sua retidão. Meio sem jeito, Xian concordou imediatamente. Bailan, vendo a oportunidade, assumiu as rédeas e exigiu que todos os documentos de terras e propriedades fossem transferidos como reparação. Os agressores de antes agora não passavam de sombras assustadas no chão. Bailan não esqueceu as ofensas proferidas contra o professor e manteve a pressão.
Yuzai ainda tentou implorar por clemência, enquanto Tian, aos prantos e apelando para o cargo de seu pai no ministério, mostrou que estava disposto a aceitar qualquer punição, desde que sua vida fosse poupada. A tensão atingiu o limite quando Bailan, ignorando as ameaças de que se tornaria um inimigo de Tian Shen, declarou estar pronta para aniquilar qualquer um em nome do mestre. Porém, Xian surpreendeu a todos ao atingir as costas de um dos oponentes, relembrando-o de forma feroz sobre as consequências de seus atos passados. Para o mestre, o destino deles já estava selado, mas ele permitiu que partissem. Em segundos, os homens escalavam as cercas em uma fuga desesperada. Livre de distrações, Xian confrontou o Sr. Lu. Sem hesitar, o homem garantiu que entregaria o ferro meteórico imediatamente. Com o objetivo cumprido, o mestre reuniu seus discípulos e seguiu para a saída. Pouco depois, o grupo já viajava em uma carruagem pela estrada, deixando o caos para trás. Durante o trajeto, Xian notou que Taoer havia trocado de uniforme e não escondeu o desapontamento. Ela explicou que tinha dado suas vestes antigas para a irmã, Jilin, e começou a detalhar como certas técnicas de cultivo podiam canalizar a essência do universo. Jilin, por sua vez, estava perdida em pensamentos, imaginando a generosidade de um semideus, até que o assunto mudou drasticamente. Taoer lembrou que o casamento de Xiaoying seria no mês seguinte e que sua mãe estaria presente. Com um gesto de carinho, ela se aproximou do mestre e pediu que ele a acompanhasse. Xian, visivelmente sem jeito com a ideia de conhecer a sogra da jovem, acabou cedendo e prometeu estar ao lado dela, o que fez Taoer vibrar de alegria. Enquanto isso, em outro momento de calmaria, um cachecol guardado por anos foi finalmente devolvido a Bailan. Surpresa com o excelente estado da peça, ela ofereceu uma recompensa, acalmando o nervosismo do rapaz com um gesto acolhedor. Mais tarde, Suen descansava profundamente, abraçado ao acessório e mergulhado em sonhos. O descanso, porém, durou pouco. Suen foi despertado bruscamente com uma notícia bombástica. Sua Majestade havia chegado para visitar a segunda dama, a senhorita Taoer. O palácio entrou em polvorosa, cercado por damas que lhe ofereciam o melhor das colheitas. O imperador Zhongguang, senhor absoluto de Tianshen, marcou sua presença. Ao seu lado, o mentor Su e sua esposa observavam a cena, consolidando o peso daquela visita inesperada. A presença do imperador Zhongguang trazia um clima pesado. O grande mentor Su observava com amargura como o soberano se deixava levar por impulsos, criando mal-entendidos que constrangiam a corte.